Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um convidado mega especial que eu amo de paixão e desde já queria agradecer pela sua presença, porque você é muito requisitado. Mackenzie, autor do Pitch Perfeito, ele também é investidor, mentor, trabalha pra caramba, é empreendedor e a gente vai ouvir a história de vida dele aqui, então fica com a gente até o final. Tudo bem, Mackenzie? Só faltou falar que eu sou pai também, né? Como chama sua filha? Sofia também. Pai da Sofia, eu sou mãe da Sofia, mas não somos casados, cada um tem a sua Sofia. Cada um tem a sua Sofia. Não é? Imagina, duas Sofias já dá muito trabalho. Uma Sofia já dá muito trabalho, imagina duas Duas é Sofias, demais. né? Mas, Mackenzie, conta pra gente, como que você chegou aonde você está hoje, autor de livro, palestrante? Eu sei que não foi fácil. Até um termo bom em inglês é o long short story, né? Então, assim, é difícil contar. Primeiro, fazer um pitch é difícil por conta disso. Você tem que resumir aí, sei lá, 20, 30 anos de vida em 2, 3 minutos de resposta. Então já começa sendo muito difícil. Mas basicamente, minha mãe ela sempre amou muito rádio e eu cresci querendo criar algo que pudesse ser referente para ela. Então eu comecei a me dedicar muito, comecei a trabalhar em rádio. Do rádio eu abri uma produtora de áudio e vídeo. Dessa produtora eu acabei criando um portal de vídeo na internet junto com o meu sócio, ele é o Alexandre. Esse portal de vídeo foi muito grande, acabou se tornando o primeiro portal de vídeo do mundo em 2004. Né? Pra gente ter noção, assim, né? O YouTube estreou no mundo em fevereiro de 2005, então a gente tem essa diferença. Acabei nesse processo ficando como CEO por 10 anos. A empresa quebrou em 2015. Foi um período maravilhoso de aprendizado. De lá eu comecei a trabalhar em algumas empresas para prestando serviço, enfim, tive que voltar para o mercado de trabalho. Acabei trabalhando na Bossa Nova Investimentos, foi quando eu aprendi tudo sobre investimentos. Fiquei lá até a venda do Banco BMG. E depois desse processo abri uma consultoria e comecei a trabalhar com inovação, transformação digital para empresas tradicionais. Foi quando me fui chamado para trabalhar nos Estados Unidos, num fundo de investimento chamado The Venture City, empresa que eu estou fazendo parte até hoje, então isso me deixa muito confortável. Então eu passei por todas as fases do empreendedor, desde ter ideia, criar um negócio do nada, a trabalhar com negócios que já tinham um investimento, a trabalhar com consultoria, a trabalhar num fundo que nasceu e cresceu em investimento anjo e trabalhar num fundo de investimento nos Estados Unidos. E ao longo de todo esse processo, como um profissional de comunicação, eu percebia que a comunicação era algo que era muito falho e as pessoas não conseguiam contar suas ideias. Em especial, como elas vinham falar comigo para captar investimento, eu comecei a perceber que muitas delas tinham muita dificuldade de explicar as ideias delas. Então eu tinha que ouvir e tinha que falar assim, tá, então você está me dizendo que você está fazendo isso, isso e isso, para entregar isso, isso e isso dessa maneira. Ah, não pensei nisso, mas é isso mesmo. Então eu começava a traduzir e isso foi muito legal. Nesse processo, quando a minha empresa quebrou em 2015, para ganhar uma grana, eu montei um curso de desenvolvimento de negócios, que era um curso super longo, de 16 horas, que tinha que aplicar em 2, 3 dias, então era um curso longo. E a parte mais importante do curso era a parte de pitch, que todo mundo tinha dúvida. Então, as outras técnicas, as outras habilidades, muita gente já ensinava, mas a parte de pitch pouca gente falava. Então eu comecei a me dedicar muito a essa parte, até por conta do meu histórico de radialista. Foi aí então que eu comecei a evoluir e dar curso no Brasil todo. O curso cresceu, acabou indo para um curso online que deu super certo também, mas foi gravado em 2018 e cresceu bastante. E para montar esse curso eu tive que montar uma apostila e dessa apostila também ficou muito legal, acabei transformando ela num livro. Que legal! Long short story. Nossa, mas gente, em 3 minutos ele conseguiu descrever 20 anos, 20 20 mais e ou pouco menos, mais 20 e até. poucos anos. Minha primeira empresa, eu já tinha empresa, já trabalhava empreendendo, mas meu primeiro CNPJ eu tinha 19 anos. E você já tem uma coisa boa que é assim, aqui no Brasil, a gente tem um certo preconceito com pessoas que quebram. Diferentemente dos Estados Unidos, que é um país muito mais avançado em termos de capitalismo, empreendedorismo, e lá eles consideram uma pessoa que quebra uma pessoa, nossa, heroína, que bom, né? Que significa que você tem um aprendizado. E você, como que foi para você
interiorizar esse sentimento de insucesso e transformar ele numa reviravolta e agora no sucesso que você tá? Horrível. Péssimo. Porque aqui a gente eu sempre falo pro pessoal que assiste que assim, é verdade nua e crua. O empreendedorismo, ele não é esse mar de rosas que todo mundo fala. Por que eu falo isso que foi horrível e péssimo? Porque quando você quebra, você se sente um fracassado. Então, mesmo quando você tem muita certeza do que você quer fazer, você fica com aquela coisa, gato escaldado, sabe? Então tem medo até de água fria. Então você fica com muito medo. Então, e esse medo, ele é pior quando você tentou, fez algo, quando cresceu e deu certo, do que quando você nunca tentou. Porque tem muita gente que não faz porque tem medo de tentar. E aí tem medo de errar. Mas quando você faz, cresce e dá certo por um tempo, e você quebra, você se sente um fracassado real. E o que é pior, muitas vezes a gente se confunde com o sobrenome da empresa. Então eu não era o Edson Mackenzie, eu era o Mac do Videolog. E aí quando o Videolog quebrou, eu fiquei horrível, assim. Então a sequela até hoje, uma obesidade. Então assim, mudei completamente e é difícil reverter. Mas o que me fez começar a mudar, né, que são pequenos passos, um depois do outro, foi ter lido, adoro estudar coisas diferentes, e li Carl Jung. No livro Toque Sutil ele fala um pouco disso, né? Aquilo que negas te submete, aquilo que aceita te transforma. Então, eu negava muito que eu tinha quebrado. Eu acho que é o processo do luto também. Quando você perde alguém, primeiro que você fala, não é possível, não. Você não acredita, você nega. Então, eu negava demais. Então, à medida que eu comecei a aceitar que eu tinha quebrado, aceitar que aquilo tinha acontecido, eu comecei a criar novas estratégias para me recuperar. Foi aí que eu comecei a procurar emprego, foi aí que eu comecei a buscar. E eu percebi que eu ainda tinha muita lenha para queimar e muita coisa para me reconstruir. E aí eu acho que a parte mais complexa disso tudo é você falar que eu tenho sucesso hoje. Que a gente não percebe que a gente tem sucesso. Né? A gente tem muita dificuldade de perceber que a gente constrói. Eu tomei um susto quando você falou, nossa, você assistiu palestra minha? Nossa, você está assistindo o meu curso? Como assim? E eu não sabia. Então, a gente não percebe até onde a nossa imagem ou a nossa mensagem vai chegar. E a parte mais louca disso tudo é quando você fala que do meu sucesso agora, assim, porque eu não tenho essa percepção. Eu não tenho real essa percepção. As pessoas, elas acompanham meu conteúdo, elas me veem na internet, assistem as minhas palestras, e quando eu penso em desistir, a primeira coisa que eu penso é que às vezes eu estou impactando pessoas como você, que eu não sabia que estavam me acompanhando digitalmente, e eu posso estar te ajudando a seguir algum caminho. Então, a gente não tem a percepção de até onde a nossa mensagem está chegando. Então, o que eu digo sempre bom, na minha cabeça, a gente tem que ter sempre uma vida boa. E se a gente acha que a nossa vida já está boa, a gente tem que ajudar outras pessoas a ter uma vida boa também. E assim a gente vai seguindo. Isso é verdade. Mas essa parte de você trabalhar a sua mente em decorrência de um insucesso e hoje está podendo ajudar outras pessoas, o que foi a virada de chave para você? Porque não é fácil, não é todo mundo que consegue. Então, a partir do momento que eu decretei falência do meu negócio ou de qualquer situação e eu me sinto no fundo do poço, eu preciso de algumas ferramentas para que eu saia de lá. E não, às vezes eu sozinha não consigo. Como que você lidou com essa situação para poder sair do fundo do poço que você estava e respirar e ter essa mentalidade forte, né, de que eu vou me recuperar? Eu sou um estudioso ávido, né? A Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset, eu me aprendi muito ali. Eu aprendo muito com os livros, assim, né? Então essa é a primeira coisa. Ler. Ler porque eu aprendi a falar inglês sozinho, então ser uma pessoa disciplinada para estudar é um hábito que eu construí ao longo do tempo. E eu comecei a perceber que se eu construir uma vez, eu posso construir de novo. A parte mais difícil foi começar. E isso é difícil com absolutamente tudo. Então eu sou muito determinado. Então como eu consegui começar e hoje eu experimento. Então eu entendi que errar faz parte. Né? Antigamente eu dizia que empreender é insistir, resistir, persistir e saber desistir. Hoje eu entendo um pouquinho diferente. Que empreender ele é insistir, resistir,
persistir, descansar quando a gente está cansado, para tomar uma decisão se a gente segue em frente ou se a gente aprende a desistir. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque hoje a gente vê um monte de gente com burnout, assim, tendo depressão, cometendo suicídio, por causa dessa pressão psicológica que às vezes ou a sociedade ou a própria pessoa se coloca. Porque muitas vezes quando a gente está muito cansado, a gente tem a tendência de desistir em vez de descansar. E tudo hoje é um grande esforço. A gente não sabe mais o que está acontecendo. O mundo está mudando muito rápido. A gente falava até pouco tempo do VUCA, que é uma expressão do exército americano, né? Que é de volátil, incompreensível, Complexo e ambíguo. Complexo e ambíguo. A gente sempre falava disso, né? Que é uma expressão, que é uma tradução do inglês. Hoje a gente fala muito do funny, que é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A gente precisa olhar para essas volatilidades também. Então, quando a gente percebe que a gente também é frágil, que a gente tem que entender essa ansiedade que a gente vive, e é uma ansiedade que às vezes precisa lidar com coisas não lineares, então nem sempre o que a gente imagina e principalmente o incompreensível. Então, por exemplo, há 50 anos atrás, a gente podia estar aqui hoje fumando um cigarro, que ia ser ótimo. Hoje isso é incompreensível, ainda mais dentro de um colégio, de uma escola. A gente hoje, até bem pouco tempo atrás, se a gente visse uma mulher dançando num polidense, essa mulher ia ter uma visão muito ruim. Hoje é considerado um esporte. Então a gente precisa também se adaptar. E a gente precisa entender que a gente precisa esvaziar a nossa mente para se reconstruir. Então, isso vale para absolutamente tudo, inclusive para o fracasso. O fracasso é um estágio e muita gente fracassou. Eu tenho muitas ambições ainda tenho muita lenha para queimar. Com certeza. E a gente pensa, né, nessa parte dos estágios. Tudo é uma questão de tempo. E às vezes o tempo que a gente quer que aconteça as coisas não é o tempo correto. Eu acho que é essa contradição que a pessoa fica, tem que acontecer, essa ansiedade, atrapalha muito os processos, né? Então, você desenvolveu ferramentas dentro do mindset para que você pudesse sair do fundo do buraco, do fundo do poço que você estava. Hoje, você conseguiu dar a volta por cima. E se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo você, do que fazer, por onde começar a empreender, a você começar a ter um negócio de sucesso, como que a pessoa tem que começar? E principalmente, não só empreender, mas criar técnicas de comunicação para que se faça entender, porque eu acho que isso é o mais difícil. Como você falou no começo da nossa entrevista, o ser humano, ele não é, a nossa diferença não é que a gente pensa, não é a consciência, e sim a habilidade de comunicar. E isso é muito sério, porque é histórico. Por exemplo, o Hitler, que todo mundo considera uma pessoa que foi péssima, ele era ótimo comunicador. Sim. E vários outros políticos. Goebbels era fabuloso. Exatamente. E essa habilidade é uma habilidade que a gente pode desenvolver, certo? A gente não nasce com ela. Não. E como que a gente pode desenvolver? Então, recapitulando as perguntas, quais as dicas para começar e como se aprimorar essa técnica de comunicação? A resposta é a mesma para as duas, pelo que pareça. Porque eu saio fazendo um monte de perguntas e quando eu vejo... Tá tudo bem. E a resposta é organização e métodos. Então, assim, em vez de você fazer alguma coisa, você precisa entender como que você faz essa coisa. Então, por exemplo, vamos levar para a cozinha da Dona Benta, sabe? Uma pessoa que cozinha muito bem. Se você começar a observar uma pessoa que cozinha muito bem e tem uma comida muito saborosa, se você parar com um caderninho e anotar a receita, se ela te falar a receita, você vai anotar a receita, só que você vai replicar, não vai dar certo. Mas se você para e começa a observar, você começa a perceber que ela tem comportamentos e faz coisas que a receita acaba tendo uma saída lá na frente. Então, para começar ou para se comunicar, a gente precisa entender que é necessário uma organização, seja dela mental ou da execução, e você transformar esta organização num método de execução. Ou seja,
A gente não tem que... A gente tem que tirar da nossa cabeça essa coisa que a internet colocou hoje, que você faz assim e as coisas dão certo. É que parece que é tão fácil tudo, né? É que é o milagre da edição. Quando eu vejo sua palestra e você fala com tanta facilidade, eloquência, e aí a gente olha e fala, nossa, como é simples. Mas por trás de tudo que você fala pra gente, tem todo um método que a gente desconhece. Sim, e como eu te falei, eu sou um cara muito tímido. E eu era gago quando era criança. Então, e eu ainda sou tímido hoje. Eu não sou mais Nossa, gago. não pode ser. Quando eu falo assim, nossa, não pode ser. Mas por que não pode ser? Porque eu construí um método que me ajuda a ser essa pessoa que aparentemente não é tímida. Na realidade, eu sou tímido, mas eu construí um personagem e esse personagem não é tímido. E esse personagem tem um método de execução. Então, você me fez uma pergunta, eu continuo com a mesma resposta, mesmo você colocando uma outra coisa em cima, e eu continuo por quê? Eu não estou te respondendo, eu estou te contando qual é o meu método de resposta. Então, isso também passa pela comunicação, e é igual à cozinha. Os melhores cozinheiros, eles não saem cozinhando. A primeira coisa que eles fazem é uma coisa que a gente chama de mise en place, que é aquele processo de organizar tudo que você vai cozinhar em pequenos potes, preferencialmente já porcionado no como você vai utilizar. Então aquilo é um método. Então se você entende que os melhores cozinheiros têm um método para cozinhar, eles conseguem fazer um prato fabuloso, e mesmo quando eles têm uma cozinha industrial, profissional, e se botar um funcionário ali, ele vai fazer o mesmo prato com o mesmo sabor, o que isso significa? Existe um método para aquilo. Então, se você quer executar uma coisa, se você quer fazer um discurso e você quer fazer uma apresentação e você tem medo, começa a mapear quais são os seus medos. Organiza os seus medos. Qual que é o seu medo? É de ser julgado? Julgada por quê? Qual que é o seu medo? É não estar bem vestido? Então, como é que você constrói uma roupa que vai te ajudar? Qual que é o seu medo? Então, se você mapear todas essas coisas, você vai perceber que existe um processo que você pode organizar e automaticamente você pode construir um método. Então, a dica é, não saia fazendo as coisas. Nada. Entenda como você... Pode até fazer a primeira vez, mas a segunda vez entenda o que você fez daquela vez e como que você consegue construir um método para que aquilo seja feito sempre. E aí o que eu digo para as pessoas em apresentação não é o olho do dono que engorda o boi, mas sim o olhar do dono. Então, se o dono consegue identificar, mapear esse olhar e transformar esse olhar que seja entendido por quem está executando, ele pode se preocupar, ele pode deixar de se preocupar, porque aquilo vai ganhar cada vez mais a mesma intensidade que ele aplica. E o próximo passo é automatizar isso para que cada vez mais pessoas tenham o mesmo olhar. Porque não dá para ele, só tem 2 olhos, não dá para escalar isso. Isso é interessante. E essa parte do olhar, eu acho que o desenvolvimento disso só se dá com o tempo mesmo e a experiência, né? Porque como que você aprende a desenvolver um olhar diferenciado e detectar os processos sozinho? Repertório. Então, é igual, vamos voltar para a cozinha, né? Se você nunca cozinhou na sua vida, e aí vamos olhar de novo para a internet, né? Vamos imaginar que eu nunca cozinhei na vida, então hoje sou como se fosse um usuário de internet. Se eu entrar na cozinha de um grande chefe internacional, Márcio Atala, seja de quem for, eu vou me assustar. Eu nunca vou querer cozinhar, porque eles têm um processo só deles. A gente faz exatamente a mesma coisa no Instagram. Então, quando a gente abre o Instagram, a gente olha aquelas pessoas ali, o que tem? Gente com o corpo sarado, gente falando perfeitamente. Você pega as minhas apresentações, é só a parte... Ainda mais se for gravado, é só o perfeito, não tem erro nenhum. Aqui a gente arruma umas 3, 4 vezes, mas vocês nem perceberam que o nosso super produtor já editou tudo aqui. Então, por quê? As pessoas não percebem. Porque o que a gente coloca público não é o erro. A gente só coloca coisa boa. O que está na internet é só a vida editada. Então, a gente não percebe a falha. A gente não percebe o erro. A mesma coisa quando a gente está vendo alguém cozinhar. Então, como é que a gente vira um bom cozinheiro? A gente olha alguém fazendo uma coisa muito simples. A gente aprende. Como é que a gente melhora? Começando a observar várias pessoas fazendo várias coisas diferentes ao longo de muito tempo. Então, não existe segredo. O segredo é repertório. Como é que a gente constrói repertório? Observando. Observando. E a gente pode chamar essa observação de estudar. Qual que é a diferença da observação para o estudo? A observação, você está ali só olhando. E o que é o estudo? Alguém já ficou ali olhando aquela pessoa fazer, anotou tudo e vem te contar como que aquela pessoa está fazendo. Então, não tem muita diferença. É só observação. E como é que você melhora? Com repertório. Fazendo muitas vezes
e, consequentemente, errando muitas vezes. Errando muitas vezes. E quando que você considera, olhando a tua carreira de 20 anos, que foi a oportunidade da tua vida? Assim, que surgiu alguma coisa diante de você que você falou, isso mudou a minha carreira? Ou foram várias pequenas oportunidades? Foram várias pequenas oportunidades. Talvez a maior de todas elas foi quando eu conheci o meu sócio, Ariel, que foi meu sócio no Videolog. Acho que eu já falei isso para ele algumas vezes, mas eu não canso de repetir. Ele é um cara completamente diferente de mim, né? Imagina aí. Isso tá ótimo, porque eu mesmo quando dou as aulas sobre tipos societários e construção de sociedades, quando você escolhe seu sócio, ele precisa ter habilidades complementares à sua e não iguais. Mas então você já começou bem. Mas eu não sabia. E, na verdade, para mim, ele era estranho. Né? E a gente aprende desde muito novo que o estranho não é bom, que o estranho é ruim. Então vamos lá. Mas estranho em que aspecto? Estranho, quer dizer, é tudo que é alheio ao seu conhecimento. Tá. Então, eu era um menino negro, de favelado, que vinha da periferia. Ele era um menino branco, com pais professores, que morava num bairro afastado, mas era um cara que tinha muito mais acesso, poder aquisitivo. Eu cresci numa família onde se dizia que quem bate cartão não vota em patrão, ser rico é ruim, que eu cresci numa família com uma mentalidade onde quem tinha grana não era legal. E ele era a representação de tudo aquilo. E a gente teve uma oportunidade, eu trabalhava numa rádio e ele veio se apresentar para fazer um teste e aí eu tinha o que a gente chamou de síndrome do micropoder. Sabe quando você tá entrando, acontece muito isso comigo, né? Na fila do aeroporto, aí você tem lá 5 filas. Aí tem uma fila que você tá vendo que tá mais vazia, mas a pessoa que tá ali, ela tem o poder de te mandar para uma outra fila, ela te manda para uma outra fila, você fala, mas essa aqui tá melhor, ela, fila tal. Você não pode respeitar por aquela pessoa a autoridade? Então, eu era essa pessoa com autoridade. O chefe da emissora na época perguntou o que você achou dele. Eu não gostei, porque ele tinha toda a representação do que me assustava, do que era estranho para mim. E aí eu podia ter falado, ele não é bom pra gente. Vamos buscar uma outra pessoa. Então eu podia ter minado ele ali. Mas eu ia estar mentindo, ele era muito bom, ele tinha muita qualidade. E me encantou a forma que ele falava. Aí eu pensei, por que não? E talvez esse foi o grande aprendizado de toda a minha vida que até hoje eu falo. Eu nunca falo sim ou não. Para os dois caminhos, né, para um lado ou para o outro, eu digo e se e por que não. Olha, que Ainda legal. mais numa época que a gente está hoje, que é tão polarizada, falando de política, eu nunca falo sim ou não. Eu sempre falo e se a gente fizer assim, ou por que não fazer de outra maneira? Para ambos os lados. Então, quando o meu chefe me perguntou, eu falei, olha, assim, 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 e eu acho que faz sentido por conta disso, disso, disso. E a gente começou a conviver, eu comecei a perceber que ele não era tão estranho, a gente tinha os mesmos anseios, as mesmas vontades, as mesmas coisas, construímos uma relação incrível de amizade que resultou numa sociedade. Né? Então foi um grande aprendizado para mim aquele momento. E eu estou falando aqui que eu tinha 16 anos. Né? Então foi um aprendizado que eu trago até hoje para minha vida. Eu sempre tive muitos amigos mais velhos. E eu tinha aprendido essa coisa do e sim, por que não? E eu levei para esse momento. Então foi uma grande transformação. E de lá para cá eu venho aprendendo com os meus erros, com os meus acertos, com todas as coisas que vem acontecendo ao longo da minha vida. Acho que isso é muito importante, você aprender com seus erros e acertos, porque se você só acerta, qual que é a graça, né? A jornada a gente até brinca que é equivalente a uma montanha russa, né? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá embaixo e esse sentimento de acha que vai dar certo, aí deu certo, mas deu errado e você se frustra e aí você se recompõe e a vida é assim, né? Eu acho que a escolha das pessoas com que você vai formar uma sociedade ou uma família, de fato é que determina para onde que você vai também, né? Porque você tem que saber exatamente para onde você quer ir, para depois, o resto é consequência. Então você faz boas escolhas com as pessoas e o resto é consequência. Eu acho que a pessoa é muito importante, as pessoas que você escolhe. Tem aquela frase que a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Sim, mas eu acho que mais importante que isso também, e voltando a falar como pai, é a gente não botar nos nossos filhos
as nossas expectativas, da mesma maneira que a gente não deve colocar os nossos medos. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão. Eu acabei de falar para você que eu tomei uma decisão. Minha mãe nunca falou vira radialista, mas eu achava tão lindo ela assistir. A gente era da comunidade, a gente não tinha TV. Então ela só escutava rádio o dia inteiro. Então eu adorava aquela atenção que ela dava para aquele aparelho, que eu passei a querer entrar naquele negócio, fazer parte daquilo. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela me desafiou muito. Então ela me falava assim, você pode, ela sempre falava, você se atreve a fazer tal coisa, então ela sempre me provocou muito. Então esse atrevimento que eu tive desde muito novo me fez romper barreiras incríveis assim ao longo do tempo. E hoje com a minha filha, quando ela está fazendo algo que me dá medo, como por exemplo subindo numa escada de um escorrega, eu não digo assim, filha, para que você vai cair. Porque eu digo, filha, espera um pouco, porque eu tenho medo de você cair. Então são pequenas mudanças na minha fala que hoje ela fala, fica tranquilo, papai, eu sei o que eu estou fazendo. Olha que legal. Então ela tem muita confiança no que ela está executando. E isso faz também com que ela tome melhores decisões. Com certeza. Então a gente precisa... Outro dia eu vi o Leandro Carnal contando um episódio de uma entrevista que ele teve com a Adriana Galisteu, que ela virou para ele falando assim, mas eu queria muito que meus filhos fossem leitores áveis. Como a gente obriga uma criança a ler mais? Aí ele falou assim, então, se obrigando. O dia que o seu filho ou sua filha olhar para você entretido num livro, viajando, rindo ou chorando com aquilo ali, ele vai se interessar e vai querer fazer aquilo. Então ele vai querer se inspirar naquilo também. Então vale a mesma coisa. A gente até pode ser a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Só que as 5 pessoas que a gente mais convive no início da nossa vida são nossos pais, nossos vizinhos, nossos tios. Então a média dessas pessoas tem que ser alta. E se a média dessas pessoas não for alta, o que acontece, como que a gente consegue provocar que essa criança tenha uma média acima? Foi o que minha mãe fez. Minha mãe era semi-analfabeta, começou a estudar. Meu pai é semi-analfabeto, começou a estudar depois que ela chegou no Rio de Janeiro. Que meus pais são imigrantes nordestinos, eles estão morando numa favela no Rio de Janeiro. Então, minha mãe, mesmo ela não tendo o mais alto dos conhecimentos, ela me provocava, ela me desafiava. Então, eu sempre fui muito assim. E eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Então, isso que o Karnal falou para a Adriana Galisteu é um pouco do que a gente precisa ver. A gente não tem que obrigar os nossos filhos a nada. Tá certo. A gente tem que ler, a gente tem que... A gente tem que dar o exemplo, tem que partir da gente. Porque os não nossos adianta falar, exemplos... você precisa fazer tal coisa se você mesmo, como pai ou como mãe, não faz. E se reconstruir é assim. E essa parte da média das 5 pessoas, realmente, eu nunca tinha pensado nisso por o lado do desenvolvimento do caráter da criança. E sim, depois de um tempo, quando adulta, lendo livros e fazendo treinamentos, e aí perceber isso. Só que se você pensar, a criança realmente não tem de fato com quem ela convive ali nos primeiros anos de vida, são os pais, os tios, enfim, os avós. E eu vou te falar uma coisa ainda mais poderosa que isso ainda, que talvez a gente não tenha dado atenção. No nosso tempo, há 18 anos atrás, a nossa média era dos pais, dos avós, dos tios. Hoje, as crianças estão recebendo um celular com 3 anos de idade. Então, elas estão sendo educadas pela internet. Então, a média das pessoas que ela mais convive também são as pessoas online. Isso é super perigoso. Teve uma vez que eu colaborei com um texto na internet sobre educação. E falando sobre o futuro da educação e como aquilo acontecia. E eu falei que o problema, o professor ele já não atinge mais as crianças. Porque as crianças elas vão para a escola, elas não aprendem mais com o professor. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar. Né? Quando elas querem aprender, elas vão na internet a saber. Sofia, ela quero aprender a desenhar tal coisa. Ela vai no YouTube, entra lá, aprende, assiste e vai e faz. Então, porque o método tradicional de ensino, ali, professor à frente e tal, ele já não conversa mais com as crianças. As crianças estão em outra frequência. Então, essas crianças estão sendo educadas por outras pessoas. Por isso que a gente precisa se preocupar. Qual é a média das 5 pessoas que a nossa criança está sendo impactada? Quantas pessoas essa criança está falando na internet? Quem são essas pessoas? Então, a gente precisa monitorar, sim. Monitorar e provocar para que a gente também não seja excluído. E a mesma coisa vale para quando você vê alguém fazendo muito sucesso.
Porque, assim, para que você não fale no futuro que aquela pessoa se tornou uma pessoa estranha a você, acompanhe a evolução dela nas vitórias e nas derrotas ao longo do tempo. Para que um dia para que você não possa vê-las comemorando com outras pessoas. Exatamente. Então a gente vê muitas famílias hoje rompidas com crianças e adolescentes tendo muitas dificuldades no relacionamento, não é porque essa criança é problemática, é porque ao longo das vitórias e das derrotas enquanto essa criança foi se formando, você não estava presente, você não foi a média dessas pessoas que mais fazem. Estava contando para você que ontem eu estava jogando um jogo de tabuleiro com a minha filha, era domingo. Desculpa pelo você está assistindo, qual o dia que você está assistindo hoje, mas ontem eu estava lá com a minha filha, dedicando um tempo de qualidade com ela no banco imobiliário, no jogo da vida, né? E ela estava me dando uma coça, porque ela sempre escolhe um caminho e eu sempre escolho o outro. E aí é a mesma coisa. E ela estava me dando uma coça e ela estava se divertindo com a coça que ela me deu, entendeu? Então, essa é a coisa. Então, ela vai carregar isso para a vida dela. Então, é isso que a gente tem. Não importa se você está num relacionamento ou se você não está. O que importa é o quanto de atenção, o quanto de presença, o quanto de estar presente no presente você está com a sua filha. E isso tanto na vida pessoal como profissional. Ô louco, bicho, é isso aí, Faustão. Tanto no pessoal quanto no profissional. Porque se você não dá atenção às pessoas e o teu negócio da mesma maneira que você cuida, porque hoje é aquilo que você falou muito bem. As redes sociais, a gente só coloca os nossos sucessos, as coisas boas. E isso tá deixando muita gente mal, doente, causando depressão, suicídio. Porque elas se comparam com os black belts. Exato, e isso tem muitas pessoas, amigos meus, que têm aversão a esse tipo de treinamento, tipo de coaching, porque ele vai lá e faz meio que uma lavagem cerebral em você, que você pode, que você vai conseguir. Mas aí você não consegue. Exato. Eu sou Tom, me bota na rota desses seus amigos aí. Não é fácil. Não. Então, assim, aqui a gente fala a verdade para vocês. Vocês sabem, todo o conteúdo que a gente coloca aqui é pensando na realidade. A gente não vai iludir e falar, não, coaching, você segue esses 12 chaves para o sucesso. É um método. Então, mas o ponto todo é, me bota na roda desses seus amigos que não acreditam nisso. Porém, eu tô lá, eu assisto, eu falo, eu absorvo o que eu posso absorver. O que você não pode é criticar e nunca perceber. Exato. Criticar e nunca ir lá. Eu fiz todos esses cursos e hoje eu sei que me ajudaram bastante, mas eu sei separar, né? Vai até um ponto. Você não pode acreditar 100% naquilo, porque se você fizer os passos e tiver insucesso, não der certo, tá tudo bem. Essa é a questão, você aceitar as derrotas, aceitar as frustrações e tentar aprender com elas e se tornar uma pessoa melhor. Deixa eu achar o texto aqui do Carl Jung, que é bem isso que eu falo. Sabe? Olha, a gente está falando aqui de cozinha, de um monte de coisa. Mas é isso que é legal. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis da vida forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Ou seja, aqueles que não aprendem absolutamente nada com as merdas que aconteceram na sua vida vão ser obrigadas pela energia cósmica a passar pelas mesmas bagaças milhares e milhares de vezes. Eu acredito muito nisso. Até você aceitar. Até você aceitar o que aconteceu. Então, aceita que dói menos. Exato. De cara. Entendeu? E tá tudo bem. Você aceitou e assim, a vida segue. É difícil, você sofre, mas tem o processo, como você falou, de luto, né? E acho que assim, no canal do YouTube aqui a gente fala muito de diversos assuntos, seja de startup, inovação, empreendedorismo, cláusulas contratuais, eu trago pessoas de sucesso, mas eu acho muito importante trazer esse olhar de comportamental e de mindset, porque da maneira como você desenvolve isso, e assim, a gente tá falando como se fosse muito simples, mas, pô, a gente tem muitos anos aí nas costas de
aprendizado e frustração e negação e sofrimento. Então a gente não está aqui por acaso. A gente já passou por muita dificuldade. Nos E Estados é Unidos, fácil, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, o Mackenzie... Ah, o Mackenzie nem fala comigo, tem sucesso, tá, Adriano? Nossa, tá lá não sei aonde. Não... só E vê não palco, não vê bastidor. Não vê o quanto que a gente rala, o quanto que a gente sofre, que a gente chora, que a gente fica inseguro. E a gente, a gente age apesar desses sentimentos. Tem um técnico nos Estados Unidos, Coach K, ele não tá mais operando, mas Coach K, que ele tem uma frase que é incrível, que é Next play, guys! Next play, guys! E aqui no Brasil a gente tem o Bernardinho, que fala algo parecido. Uma vez eu tive uma aula com o Bernardinho na Escola Superior de Guerra, foi ele que me falou do Coach K, que ele fala o seguinte: quando o cara, medalhista de ouro, sobe lá e faz um saque, vale 2 pontos. Se eu subir lá, tiver sorte, fizer um saque, cai a bola, vale os mesmos 2 pontos. E o que o Coach K fala do Next Play Guys não importa se foi ponto ou se não foi ponto. Próxima jogada, rapazes. Próxima jogada, rapazes. Próxima jogada. Então é isso. Então a gente precisa parar de achar que vai fazer uma coisa e vai dar certo e vai ficar milionário. Então não é uma coisa que vai fazer certo. É uma coisa que, voltando ao jogo da vida com a minha filha, que é engraçado que a gente faz, tem uma casa lá que você cai e que você ganha 20 dinheiros, né? E você pode pegar esse dinheiro e apostar na roleta e multiplicar, ou você pode guardar para você, mas se você errar na roleta, você perde tudo. E aí é engraçado que a primeira vez que eu ganho esse dinheiro, eu nunca jogo. Eu também e não. Minha filha já percebeu, você não vai jogar? Eu falei, não, vou guardar. Ela, por quê? Porque vou guardar. Não sei, nesse momento, esse dinheiro vai valer mais para mim. Então, depois que eu tenho muito dinheiro, aí eu vou lá e jogo, eu aposto. E ela faz a mesma coisa hoje. Então, é exatamente isso. Então, next play, guys. Então, assim, qual que é a próxima jogada? Qual que é a próxima jogada? Então, o que vai te dar dinheiro, o que vai te fazer estar numa situação confortável é a próxima jogada. Então, ou seja, a gente está gravando esse conteúdo depois do seu horário de trabalho. Então, as pessoas elas acham que isso aqui é o seu trabalho. Só que isso aqui está começando depois do trabalho. Então, o seu sucesso começa enquanto todo mundo está indo descansar. É verdade. Então, você começa a trabalhar enquanto está todo mundo descansar. Isso tem aquela frase, né, que eu nunca sei falar direito, eu nem me atrevo porque eu sempre erro essa frase, que é, eu levei muitos anos para fazer sucesso da noite pro dia, uma coisa assim. É isso aí, eu levei muitos tipo anos. Um negócio assim, né? O 10 Kepler, anos para fazer sucesso da noite pro dia. O Kepler fala uma coisa que eu amo, que é, enquanto todo mundo está indo trabalhar, eu estou indo trabalhar. Quando todo mundo está indo descansar, eu continuo trabalhando. Quando todo mundo cansou de descansar, eu começo a descansar. E no dia seguinte começa tudo de novo. Então é isso que a gente precisa ter muito claro no nosso dia a dia, sabe? A gente falou aqui de pontos importantes. Criar métodos, processos para você organizar as ideias, se comunicar bem, lidar com a frustração, né? Abraçar o estranho. Ousar, né? Agir apesar do medo. E observar. Então, acho que é um conteúdo muito bom para você que está aí aprendendo. E é importante porque, assim, a gente já viveu tudo isso. Então, por que não encurtar o caminho de quem está ali do outro lado? Você falou uma coisa do coach aqui, né? Eu acho uma coisa... Eu sempre acho que a gente tem que ter uma vida de cachorro, né? Como que eu falo de vida de cachorro? É o au, né? O que significa au? Autoconhecimento, autoconfiança e autorresponsabilidade. Nossa, acho super. Autoresponsabilidade eu já acho sensacional, que o Paulo Vieira fala muito sobre isso no livro dele, Poder da Ação, que assim, a partir do momento que você se responsabiliza por tudo que acontece na sua vida, você vai ver que você está onde você está por causa das suas ações. Não é porque você veio de família pobre ou rica, ou você está onde você está, por única e exclusiva culpa sua. Então, mas aí para isso você precisa ter um autoconhecimento. Então, é o primeiro. Você precisa se conhecer seus limites. Ou a gente pode ir lá pro coelho da Alice, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho. Se você não sabe o tamanho da sua perna, você não sabe quanto tempo você vai chegar. Exatamente. Com autoconhecimento. Segundo, é autoconfiança. Porque às vezes você até sabe o que você quer, mas você não confia o suficiente. E muitas mulheres têm a síndrome do impostor.
né? A síndrome do É aquele impostor. meme do gatinho, né? Que tá o gatinho aqui e aqui atrás tá o leão, assim, né? O reflexo de um leão. Ou seja, o gatinho tem a autoconfiança do gatinho, Pode ser, pode ser. né? Então, assim, tem essa coisa do autoconhecimento, autoconfiança. E, por fim, autorresponsabilidade. Você pode até ter a autoconfiança do leão, mas saber que você é um gatinho. Então, assim, você pode Exatamente. até saber, você pode ter essa autoconfiança, mas entender que o que você expõe não é, não, e que eu acho que é onde muitas vezes o coach, que os seus amigos já falam que erram, porque eles, para que eles possam vender, eles precisam vender o grandão, o todão, e que vai dar tudo certo. Porque quanto mais gente tentando, mais gente vai estar, você vai ter um percentual aqui de pessoas que consegue é de no máximo 5, 10%. Sim. Então, se pouca gente tenta, pouca gente tem sucesso. E não necessariamente o coach teve também, né? Tem Exato. aquela zoeira que, eu vou ficar rico te ensinando a vender curso, eu fico rico com isso. Tem muita gente que vende curso de autoconhecimento e não se conhece. Então, Exato. tem muita gente que não consegue entender. Então, é preciso também ter a autorresponsabilidade de entender que às vezes o que você diz para a pessoa, você precisa ser clara com ela, se ela vai ou não conseguir. E se ela não vai conseguir, tá tudo bem, mas você precisa ser claro com as pessoas. E porque as pessoas, muitas vezes essas pessoas que vendem os cursos não viveram, não é a verdade delas, não representa e elas vendem. E uma coisa que você falou sobre a mulher ter essa síndrome é muito verdade, porque teve uma pesquisa, eu não sei da onde, mas que fala assim, que a mulher ela não tem tantas promoções em multinacionais, por exemplo, porque quando ela se vê diante de uma oportunidade de ser promovida, o que acontece? Ela olha ali os requisitos e ela fala, eu ainda não estou pronta 100%. Então, por causa disso, a mulher não consegue essas promoções. E aí a minha dica meninas, assim, se algum dia surgir alguma oportunidade para você, seja promoção, ou seja para falar em público, assuma, pega, não só por você, mas por todas as pessoas, todas as mulheres. Vai com medo mesmo. Que nunca tiveram, então vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Marquinhos, eu amei esse papo. Eu queria só te fazer a última perguntinha, coisa rápida pra gente encerrar. E se vocês gostaram, se vocês querem que a gente fale sobre mais temas interessantes, deixa aqui no comentário, que aí eu trago ele de volta. E, aliás, gente, eu vou deixar aqui o link para vocês do livro Pitch Perfeito e onde vocês compram também, tá bom? Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de aprender a se apresentar de uma maneira maravilhosa como ele ensina pra gente. Cara, eu acho que uma resposta de 10 anos atrás seria mais atenção com a minha saúde, não negligenciar muito a minha saúde. Eu tô saudável hoje, assim, apesar do meu tamanho, mas existem pequenas decisões que a gente acaba tomando quando você está começando algo que na sua cabeça é muito grande, você sempre negligencia algumas coisas, e a primeira delas é a saúde. Né? Eu tô ótimo, tive Covid no começo do ano, mas que acelerou algumas coisas, mas a mais importante é sem saúde a gente consegue ter absolutamente nada. Porque todas as outras coisas que eu já fiz na minha vida, eu estou muito satisfeito com elas. Mesmo as coisas erradas, mesmo as coisas que não foram muito legais. Abrace, aceite. Já aceitei e acho que eu faria tudo de novo. E cuide da saúde. O mais importante, cuide da Maquise, saúde. muito obrigada. Eu te agradeço, pelo conteúdo, Adri. foi muito bom. Eu agradeço super. Obrigado pelo convite. Adorei a escola. Pena que minha filha já está grande para estudar aqui, mas, cara, adorei tudo. Obrigado.